Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Seja todos muito bem-vindos a mais uma live da série Integrando Soluções. Eu sou o Denis, sou analista de negócio, software. Uma dos mercados de desenvolvimento de solução para segurança eletrônica. Calma aí, Denis. Não, pode ir. Pode seguir, Denis. Retornando, pessoal. Então hoje temos um convidado muito especial, que é o nosso parceiro do Move. A gente está aqui para discutir como as nossas soluções se integram e isso pode beneficiar vocês, os nossos clientes. Antes disso, eu vou fazer uma apresentação bem rapidinha, principalmente para a galera que veio da divulgação da Monove. Tá? A Money é um software de gestão de eventos de segurança, está há 19 anos no mercado, e ele é um hub de segurança eletrônica. Então, nasceu como um software de monitoramento de alarme, e hoje ele gerencia eventos de segurança eletrônica em geral. Então, monitoramento de alarme, portaria remota, controle de acesso, o próprio cenário analítico de câmera com IA. E hoje um dos intuitos dessa live é provocar nossos clientes e parceiros a ir além convencional, né? Subir o patamar referente aos projetos, aumentar o nível de possibilidades que um VMS como a Monove pode integrar para vocês. Integrando recursos de analítico, embarcado, e nem vou dar muito spoiler, porque o pessoal eu tive o spoiler da apresentação, tá bem bacana, e o pessoal eles vão trazer bastante conteúdo. Vai ter um debate aí, tanto o Júnior do CS, né, que eu já vou apresentar, e a galera da Monove. Para conhecer aí um pouco mais dos nossos convidados, a gente tem o Bruno Gouveia, o Fábio Ribas, que vai compartilhar com a gente um pouco mais sobre a solução. E também como funciona, eu já vi que o pessoal está com essa dúvida, como funciona essa integração direto com o Money. E do meu lado é o Júnior, né, nosso analista do CS. O nosso cliente já conhece bem o Júnior, né, figurinha carimbada aqui da Money. Então, né, sem mais delongas, vou passar a palavra para o Bruno e o Fábio. Acho que é o Bruno que vai falar primeiro, correto? Boa. Segue aí, Bruno. Boa. O é seu. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Um prazer estar aqui, falar de central de monitoramento, falar de inovação, inteligência artificial, integração de plataformas. Eu sou Bruno Gouveia, CEO aqui da Monove. Estou muito feliz de estar com vocês hoje à noite. Vamos que vamos. Fala, galera, boa noite. Eu sou o Fábio Ribas, diretor de contas estratégicas da Monove. E como o Bruno Gouveia comentou, a gente vai ter a oportunidade hoje de apresentar para vocês um pouquinho mais da Monove e principalmente como que a Monove integrada ao Money pode resultar em ganhos de eficiência operacional aí significativos para vocês e trazendo a eficiência operacional receita junto com ela. Então, vamos embora, porque vamos ter uma live bem bacana hoje. Olá, pessoal. Vindo. Fala, galera, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Vamos dar sequência, então, aqui. Bom, podemos, então, começar a compartilhar a apresentação por aqui, né? Bom, falando um pouquinho da Monove, a gente vai trazer para vocês, como a gente já falou, o que é a Monove,
um pouquinho da nossa história e como que a gente pode trazer soluções, especialmente quando integrados ao Moni, tá? A apresentação já foi feita. A gente está aqui com o Bruno Veia, o Bruno é CEO e Head de Marketing da Monuvi, e eu, diretor de contas estratégicas. Gouveia, fala um pouquinho para o pessoal a respeito do seu histórico aí na segurança eletrônica, só para contextualizar também quem somos nós, né, e como que a gente veio até aqui. Acho que fica legal. Oi, Gouveia, fala um pouquinho a respeito do seu histórico aí na segurança eletrônica, para o pessoal poder te conhecer também um pouquinho. Boa, galera, boa. Desculpa, eu não estava com retorno aqui de áudio, agora eu estou escutando. Bom, eu já trabalho com segurança eletrônica tem longos anos, está fazendo 20 anos já. Eu sou da época que a câmera era mini câmera, day night e tal. Não peguei mini câmera preto e branco, não, né? Eu fundei a Giga Security lá no passado, em 2005. Escalei bastante ali, vendi a empresa para Multilaser. E hoje eu estou junto com a Monuvi, conectando esses milhões e milhões de câmeras que a gente mandou para campo. Foram mais de 6 milhões de câmeras na nuvem, fazendo inteligência artificial e aumentando bastante, né, a investigação e a prevenção que as câmeras podem oferecer, né? Esse é um pouco do meu histórico aí com o mercado de segurança. Provavelmente tem muita gente aí na live que eu devo conhecer das épocas passadas aí de Giga. É um prazer estar junto com vocês. Bacana. E falando um pouquinho de mim, né? Eu sou diretor de contas estratégicas da Monuvi hoje. Também tenho uma história longa aí na segurança eletrônica e eu tenho uma particularidade que eu mudei de lado do balcão, né? Eu fui cliente da Moni durante muito tempo, então conheço profundamente aí operações de monitoramento. A gente teve um histórico construído com base em entender como a segurança poderia ter os benefícios da inteligência artificial, então um conhecimento vasto aí na questão dos analíticos, e a confiança na Monuvi, o fato de ter sido usuário, de ter aplicado com sucesso, de ter resolvido diferentes questões em projetos que a gente aplicou e ter obtido muito sucesso com um monitoramento diferenciado, me trouxeram até aqui. Mas a gente não está aqui para falar da gente mesmo, a gente está aqui para falar a respeito de como vocês que estão assistindo a live podem utilizar a Monuvi e o Moni para se beneficiarem. Então, falando um pouquinho da Monuvi. Monuvi é uma plataforma pioneira na gestão de câmeras em nuvem aqui no Brasil. Então, nós fomos a primeira plataforma que surgiu no mercado já com a ideia de levar as imagens das câmeras de segurança para a nuvem, para que essas imagens pudessem ficar blindadas num ambiente realmente indestrutível. A gente está remontando a uma história que já tem 8 anos, e ao longo desses 8 anos, a gente tem mais de 10 mil empresas que estão credenciadas, que a gente alcança com as nossas soluções. A gente tem mais de 80 mil câmeras conectadas na Monuvi, 10 milhões de eventos gerados a partir de inteligência artificial por ano, isso tudo com uma assertividade de 98%, que a gente sabe que a assertividade é algo extremamente importante quando a gente fala de uma central de segurança. E, em termos de horas gravadas, a gente tem mais de 267 milhões de horas gravadas. Então, é um histórico realmente que nos credencia a atender bem os projetos que a gente atua. E falando um pouquinho de como tudo surgiu, a gente começou trazendo as imagens das câmeras para a nuvem, para gravar, e depois a gente entendeu que, ao receber essas imagens, a gente poderia aplicar os algoritmos de inteligência artificial e tornar qualquer câmera um dispositivo inteligente. Então, é sobre isso que a gente vai falar
nessa nossa live aqui. Falando um pouquinho do que a plataforma da Monuvio oferece, a gente tem basicamente 3 pilares principais. O primeiro é a gestão de imagens, que é o VMS em nuvem. O VMS permite que você faça a conexão e possa acessar as imagens de qualquer cliente, de qualquer local, de qualquer fabricante, independente de qual seja, e possa ter uma gestão efetiva dessas imagens para você acessar as imagens, você recuperar gravações, você entender se você está tendo algum problema na recepção dessas imagens, e tudo isso está ancorado num servidor efetivamente em nuvem. A gente vai o Mone, ele me dá uma liberdade um muito grande de criar soluções. Ele me dá. Mas então, o fato de nós sermos uma solução em nuvem permite que, a partir de qualquer dispositivo que tenha acesso ao web, você acesse as imagens que você deseja. Então, a gente disponibiliza as imagens tanto no desktop quanto no app, e não existe nenhum tipo de limitação de conexões simultâneas. Não se trata de um acesso remoto, se trata efetivamente de um compartilhamento das imagens através de um ambiente absolutamente seguro, que é o ambiente AWS, que permite com que, virtualmente, todas as pessoas que queiram acessar uma determinada imagem no mesmo momento terão esse acesso garantido pela capacidade de distribuição. E a gente tem as IAs para análise de imagens. Como eu falei anteriormente, a partir do momento em que as imagens chegam na nossa plataforma, a gente aplica os algoritmos de inteligência artificial para que a gente consiga identificar nas imagens os objetos que a gente está buscando e consiga detectar qualquer tipo de quebra de padrão e, consequentemente, uma ameaça, um risco para a segurança. Aí, um pouquinho de por que a Monuvio é a melhor plataforma em nuvem com IA do mercado de segurança hoje. Como eu falei um pouquinho no slide anterior, toda a nossa plataforma está baseada no ambiente AWS, ou seja, somos o Mone, ele me dá uma liberdade muito grande de criar soluções. Uma solução que está num data center onde é feito um acesso remoto a esse data center. Nós somos uma solução que está hospedada no ambiente AWS, e aí a gente está falando do ambiente mais robusto, mais seguro e mais estável do mercado. E a gente garante uma série de outros níveis de segurança a partir disso. Então, a partir do momento que as imagens estão na Monuvio, elas não estão num único servidor, elas estão replicadas também nos demais servidores da AWS, para que você tenha altíssima disponibilidade de serviço. Tá? Isso é uma garantia que a Monuvio oferece para todos os nossos projetos. Falando um pouquinho das nossas IAs, a gente se orgulha muito pelo fato de que essas IAs são desenvolvidas internamente. Nós temos uma equipe de desenvolvimento altamente qualificada que não utiliza nenhum tipo de biblioteca de código aberto, não utiliza modelos que foram trazidos prontos de outros países, isso tudo é desenvolvido dentro de casa. E isso tem uma especial importância à medida em que a gente sabe que o mercado brasileiro tem determinadas particularidades de câmera. Tá? Então, essa questão relacionada ao fato de você ter uma qualidade ótica com determinadas particularidades, posicionamento e etc., tudo isso foi levado em consideração no treinamento dos nossos algoritmos. Para quê? Para que a gente tenha uma precisão de mais de 98% das nossas detecções. Somos compatíveis com virtualmente todos os modelos de câmera IP ou DVR do mercado. Tá? Pouquíssimos equipamentos não se conectam com a Monuvio. Nós podemos nos conectar através do protocolo RTSP, RTMP e P2P, e isso faz com que a gente consiga
trazer para a nossa plataforma praticamente tudo que existe no mercado. O que é bacana em relação a isso? Aquela câmera que você já tem, aquela câmera que já está instalada no seu cliente, aquela câmera que estava ali anteriormente somente para verificar uma situação, depois que essa situação ocorresse, pode se transformar numa câmera inteligente a partir do momento em que ela se conecta com a Monuvi. E quem atesta a nossa qualidade, quem credencia a Monuvi a dizer que é a melhor plataforma em nuvem do mercado de segurança são algumas das maiores empresas do Brasil. Então, ao longo desses 8 anos, a gente tem o prazer de atender algumas das principais empresas de segurança do país. Temos uma infinidade de parceiros, são mais de 1.200 hoje que atuam com as soluções da Monuvi, e todos eles confiam nas nossas soluções, nos seus projetos, implementam essas soluções com sucesso e rentabilizam também uma receita importante a partir disso. Boa, deixa eu falar um pouquinho aqui, Ribas. Galera, uma curiosidade aqui para vocês, tá? Eu quero ver quem acerta aí no chat, hein? Sensor de detecção de movimento, aquele sensorzinho PIR e tal, o PIRO, né? Que a galera usa em massa aqui no Brasil nas centrais de monitoramento, certo? Vocês usam muito nos clientes de vocês, procede? Curiosidade. Vocês imaginam que ano que foi lançado os primeiros sensores PIR do mercado? Alguém dá um chute aí? Vamos ver se a gente consegue ver um chute aí. Vamos ver. Que ano que vocês acham que foi lançado o sensor PIR? Eu não vi ninguém se arriscando ainda no chat, hein? Essa nem eu me arrisquei. Nem você, Ribas? Nem eu. Então, galera, curiosidade para vocês. A tecnologia foi desenvolvida nos anos 50, 60 e começou a chegar nas prateleiras nos anos 70. Quem começou essa história toda foi a Honeywell. Não sei se vocês conhecem essa empresa, ainda tem até hoje, né? E, galera, essa tecnologia serviu muito o mercado de segurança, mas tem coisa bem melhor chegando. Olha lá, arriscaram o ano 2000, o Eduardo falou. Cara, bem antes, Eduardo, lá na década de 50 foi desenvolvida e lançado no mercado na década de 70. Hoje, a inteligência artificial da Monuvi, comprovadamente por centrais de alarme, centrais de monitoramento de alarme aí Brasil afora, é 100 vezes mais precisa do que um sensor de movimento, cara. 100 vezes menos alarme falso aí na tua central, usando a detecção de pessoa, que o Claudinei Batista aí do chat comentou, cara. 100 vezes menos alarme falso. Acho que vocês têm noção do quanto dói o excesso de alarme falso aí na central de vocês, né, cara? Alarme falso é cliente pé da vida, acordando de madrugada, pensando que era ladrão e era um gatinho passando na frente do sensor, né? Alarme falso, cara, é tempo de operador, é tempo de pronta resposta, é recurso, é dinheiro. Então, com a inteligência artificial da Monuvi, a central de monitoramento consegue ser muito mais eficiente, consegue ser muito mais eficaz e, de fato, reduzir custo. Claro que tem o custo da assinatura ali, do custo do VMS, do custo da inteligência artificial, mas a hora que você coloca na balança, cara, quando você usa esse fator de reduzir 100 vezes o alarme falso, a conta fecha e sobra economia para a central de monitoramento, cara. Isso é muito importante ter em mente, tá? E um outro ponto muito importante da nossa inteligência artificial é que a gente consegue também ser preventivo. O Ribas vai falar ali mais para frente, mas a gente traz muita eficiência e muita prevenção para a central de monitoramento aí. Então, fica essa curiosidade aí para a galera, cara. Anos 50, desenvolvimento, 60, e lançamento no mercado nos anos 70, cara. Já faz mais de 50 anos, 54 anos aí, que esse sensor está no mercado de segurança. Obviamente, tem muito seu espaço, muito seu valor, somos muito gratos, mas tem coisa nova, tem coisa muito melhor, muito mais precisa chegando por aí. A Monuvi é uma dessas tecnologias, com certeza.
Eu posso fazer até uma ressalva aqui? Por favor, David. Você falou do disparo em falso. Eu vejo isso, né, como acaba relaxando o seu operador, né? Ele tem aquele disparo em falso, ele viu que aconteceu aquilo, não é nada. Daqui a pouco, um novo disparo em falso, ele entende que não é nada, né? E isso vai ocasionar futuramente um possível problema, porque pode acontecer de um dia que esse disparo não ser falso. E aquela atenção devida do seu operador, ela, vamos falar assim, ela se esgotou, né? Porque de tão constante que às vezes são esses disparos falsos de alguns clientes, acabam ocasionando essa falha operacional, né? Você foi preciso. Você foi preciso nisso, Júnior. Eu ia comentar exatamente a respeito disso, que o disparo em falso tem essa característica de induzir ao descarte. Isso. Porque a gente está falando do operador e a partir do momento que você tem um alto volume de disparos falsos, ele fica descartando esses disparos à medida em que ele vai tratando. Só que quanto maior é esse volume, maior é a chance de ele ter a tendência a descartar. E no descarte intuitivo ou instintivo dele, pode acontecer de perder algum alerta, e a gente sabe que para uma central de monitoramento não existe nada pior do que perder o alerta e, consequentemente, deixar que uma ocorrência se concretize e uma perda se concretize. Então... Isso acaba tirando a credibilidade do seu serviço, né? Exatamente. É pior ainda, né? Isso afeta muito. E quando a gente fala, e a gente vai falar bastante disso aqui daqui a um pouquinho, quando a gente fala da capacidade preventiva que a Monuvi traz, ela vai na contramão disso. Ela gera valor para o serviço que você presta, porque você consegue se fazer presente na vida do cliente monitorado de uma maneira diferenciada, porque você tem assertividade e você mostra, olha, tem alguém do lado de fora do portão da sua loja, tem alguém do lado de fora do portão da sua casa, e você se faz presente de uma maneira diferente e, consequentemente, esse seu cliente valoriza isso e paga um pouquinho a mais em função disso também. Tá? Não é mais aquele plano de contingência, né, quando aconteceu o problema, né? É já uma ação preventiva para que não aconteça um possível problema. Exatamente, para que você possa, enquanto central de monitoramento, ter a detecção de uma situação de risco e, a partir da detecção dessa situação de risco, você acompanha, analisa e você toma um procedimento necessário para que aquilo seja tratado devidamente. Esse procedimento pode ser simplesmente uma notificação para o seu cliente dizendo: identificamos que tinha uma pessoa parada na porta da sua residência por 10 segundos, mas ela estava só esperando o Uber, fumando cigarro, amarrando sapato, o que quer que seja. Ou pode ser chamar a polícia, porque ao identificar aquilo, você identificou também que, na sequência, estava prestes a ser concretizada uma intrusão. Né? Então, eu acho bem bacana isso aí. E, já que a gente está falando disso, a gente não pode deixar de falar também no tempo. O tempo é fundamental para a atividade da central de monitoramento. A gente sabe que tem muitas empresas que estão trabalhando, detectando o sensor, o disparo do sensor através do MONI e migrando de plataforma para buscar a evidência do que gerou aquele disparo. E aí, quando ela tem problemas de estabilidade ao usar o software do fabricante, demora para acessar aquela determinada câmera. Quando ela acessa aquela determinada câmera, ela está na imagem ao vivo, e por estar na imagem ao vivo, precisa retroceder e a conexão não ajuda, e aí se perdem minutos preciosos que, numa integração nativa, como a gente tem entre MONI e Monuvi, isso não acontece. A gente vai ver daqui a pouquinho que chegou o card no MONI, você clicou no card, você tem um snapshot que já te ajuda a identificar de imediato o que foi detectado, aonde foi detectado, e você, com mais um clique, acessa a câmera no momento do pré-alarme. Ou seja, o que originou
aquele disparo está evidenciado para o operador. E a partir do momento em que está evidenciado, é a tratativa dele no sentido de, a partir disso, o meu procedimento é este. Sim. E fica tudo muito mais fluido e a operação muito mais segura, que é o que a gente precisa ter quando a gente fala de monitoramento. Então, vamos falar assim, a gente simplificou esse trabalho do nosso operador, né? Desse operador que está ali para poder tomar uma decisão muito mais rápido, com um tempo muito menor. Né? Muitíssimo. E aí, a gente já falou um pouquinho de tudo que está na tela agora, né? O fato de que você pode conectar qualquer câmera, então você tem uma câmera analógica, você tem uma câmera que já está lá há muito tempo, não tem problema. Se essa câmera tiver a qualidade de imagem necessária, e quando a gente fala da qualidade de imagem necessária, a gente está falando de VGA, tá? A gente não está falando que precisa ser qualidade Full HD. A gente está falando que a câmera que o cliente tem pode se transformar num dispositivo inteligente quando conectado à Monuvi. E a gente está falando que 95% do que existe no mercado é passível de se conectar com a Monuvi. Então, isso é extremamente simples. Aí você tem uma gestão centralizada, você vê as câmeras de todos os seus clientes, independente do fabricante, numa plataforma única. O cliente A tem Intelbras, o cliente B tem Hikvision, o cliente C tem TechVoz, o cliente D tem Axis, não tem problema. Você está vendo tudo isso numa plataforma centralizada, acessando só com uma simples navegação. Tão simples quanto isso. Você consegue montar mosaico do jeito que você quiser, na quantidade que você necessitar, e você consegue recuperar imagens, recuperar gravações, fazendo o processo de investigação ficar muito mais rápido, muito mais eficiente. E com as câmeras inteligentes você reduz falsos alarmes. Aí sabe o que é melhor disso tudo? O melhor disso tudo é que você contrata a Monuvi de acordo com a sua demanda. É você quem diz o que você tem que contratar. Muitas vezes, e eu sei porque trabalhei com operação de monitoramento, vivenciei isso na prática, sofri com isso. Muitas vezes você fala de VMS, a primeira coisa que tem é: nossa, mas VMS é caro, eu vou ter que comprar servidor, eu vou ter que comprar licença, isso tudo pesa muito no meu orçamento, eu não tenho como fazer esse investimento, porque meus contratos não comportam isso, e etc. E aí você você compra um servidor, você começa a ganhar escala com o serviço que você está prestando, chega um momento em que você atinge o limite de processamento daquela máquina, e aí você precisa fazer uma nova aquisição, e aí você precisa de mais espaço físico, você vai precisar de mais no-break, você vai precisar de ar-condicionado para todo esse tipo de coisa. Com a Monuvi você está livre disso tudo, você contrata de acordo com a sua necessidade. E quando eu falo de acordo com a sua necessidade, eu estou falando o quê? Qual é a quantidade de câmeras que você quer contratar? Eu quero contratar 8 câmeras, 16 câmeras, 300 câmeras. Ok, não tem problema nenhum, você sobe de um dia para o outro, não tem que esperar comprar um servidor, ele chegar, você configurar e etc e tal. Não, a gente tem um conjuntinho que é um conjunto simples de parâmetros para conectar a câmera na Monuvi, e isso acontece literalmente no estalar do dedo, tá? Além disso, você tem flexibilidade total do plano que você quer. Eu quero gravar câmeras X câmeras com VGA, X com HD, X com Full HD. Essa aqui que é menos importante do ponto de vista menos crítica, melhor dizendo, eu quero gravar por 3 dias. Essa outra que é muito crítica, eu quero gravar por 90 dias, porque o processo do meu cliente requer isso. Ok, sem surpresa. Você pode conectar as câmeras e você vai ter a garantia de que aquele período de gravação que você contratou vai ser respeitado, porque você não está concorrendo por storage como acontece no DVR, no NVR, no servidor de imagens. Você está tendo a garantia de que aquele espaço está alocado em nuvem. Tá? E, de novo, você contrata de acordo com a sua demanda, você não administra capacidade ociosa, ou seja, hoje eu tenho 200 câmeras, poxa, ganhei um contrato legal, eu vou dobrar o tamanho da minha operação, vou passar de 200 para 400 câmeras. O que você precisa? Precisa entrar em contato com a Monuvi
e falar, preciso de mais 200 câmeras e pronto. Você faz isso de um dia para o outro. Você sempre mantém o custo que você tem com a tecnologia alinhado com a sua necessidade. Eu tenho 200 câmeras, eu preciso vir para cá para 400 câmeras, ok, está tranquilo. 600 câmeras, ok, está tranquilo. Perdi um contrato, vou bater na madeira porque ninguém quer que isso aconteça, baixei de 600 para 500 câmeras, ok, você reduz também a questão da sua despesa. Então, isso é bastante interessante em situações como as que envolvem as centrais de monitoramento, porque você está o tempo todo com o custo alinhado com a sua necessidade e tendo o benefício de que, ao utilizar as IAs, você consegue ter altíssima assertividade e com o seu time de operadores atual, você consegue trazer mais clientes, porque eles vão continuar tratando eventos, sim, mas eles vão passar a tratar eventos reais, eles vão ser acionados de uma forma pontual e assertiva. Tem um problema aqui e ele vai tratar dessa forma, tá? Então, isso é bem bacana. Complementando aí o que o Ribas disse, né, galera? O VMS na nuvem é muito escalável. Se você pega e instala um VMS aí na tua central de monitoramento, tá? E começa a aumentar a quantidade de câmeras, o teu link estoura, você tem que fazer uplink ali, dar um link de todas essas câmeras ao mesmo tempo, você vai ter dificuldade com isso, com certeza absoluta. Você começa, dependendo do servidor que você escolheu, a saturar o servidor só pela conexão das múltiplas imagens ali, você já precisa ampliar, comprar servidor novo e tal. Muitas vezes não cabe mais naquele rack, você precisa instalar um rack novo, ou você põe aquele servidor no chão, começa a ficar aquela gambiarra aí na central de monitoramento, né? Na dos outros, nunca na nossa, né, galera? Nunca na nossa. E então, a parte, principalmente de tratamento de vídeo, é muito diferenciado na nuvem. Se você pegar ainda mais a inteligência artificial, ela consome muito rápido o recurso do processador. Então, você instala lá seu VMS nos servidores, começa a aplicar inteligência artificial, com 10, 15 câmeras, você já satura aquele processador, você precisa de um outro servidor, depois de um outro servidor, enquanto que na nuvem, é apertar um botão e você escala, cara. E você não precisa se preocupar com um link muito limitado, porque cada cliente está mandando a sua câmera lá para a nuvem, não está centralizando tudo aí na tua central. Você não precisa se preocupar com o processador saturado, a elasticidade da nuvem é infinita, né? A gente consegue botar quantos processamentos forem necessários ali em paralelo, e isso traz muito mais foco para você pensar na operação em si, e não nesse back-office gigante e que pode te dar problema, tá? Você vai pensar de fato, como eu entrego um serviço diferenciado na ponta, como eu resolvo de fato o problema da segurança, e não aonde eu vou botar um outro rack, aonde eu vou botar um outro ar-condicionado, onde que eu vou botar um novo servidor, ligar a rede e tal. Enfim, te libera tempo, te libera recurso para pensar no que realmente importa aí na tua central de monitoramento. Essas são as vantagens aí que o Ribas comentou da nuvem. E eu queria puxar o gancho ali, o Ribas. No slide passado, você estava falando também de falso alarme na câmera de novo, né? Eu queria contar uma história da vida real, tá? Eu morava numa residência, numa casa que tinha um quintalzinho ali e tal, e eu pagava uma empresa de monitoramento, tá? Tinha câmeras giga na casa toda, né? Obviamente, na época. A central de monitoramento era uma JFL monitorada por Ethernet, e aí na área externa eu coloquei o sensor mais top que tinha da Intelbras, tecnologia dupla, tal, outdoor, tudo mais, e cara, tinha um raio de uma família de gato que morava naquele quintal, eu não tinha cachorro, né? Um raio de uma família de gato disparava toda madrugada, e aí o que aconteceu? Eu desliguei o sensor, né? Eu desliguei a central, eu parei de usar. E com o tempo eu fui pensando, por que eu pago a central de monitoramento? Cancelei meu serviço, entendeu? Então, essa falta de precisão, o disparo de alarme falso gera até o cancelamento do teu
Então, vamos lá. A primeira dúvida que tem é se a gente oferece a plataforma White Label. Essa pergunta é muito boa, tá? A Monuvi, ela tem duas possibilidades em relação a isso. Normalmente, quando a gente fala do White Label, a gente está falando de você ter o aplicativo na sua loja da Apple Store, na sua loja do Google Play Store, e a gente pode sim. Bom, parece que a gente teve uma instabilidade aí. Vou voltar então para a pergunta do White Label. Quando a gente fala de White Label, normalmente a gente está falando de você ter o aplicativo na sua loja da Play Store, na sua loja da Apple Store, e a Monuvi tem essa possibilidade, mas a gente tem uma outra possibilidade que muitas vezes faz mais sentido até por uma questão de economia de custo. A gente disponibiliza uma funcionalidade na qual o seu cliente, ao se logar no aplicativo que a gente disponibiliza, chamado Câmera Nuvem, ele vai ter acesso a uma interface totalmente personalizada com a identidade visual da sua empresa parceira da Monuvi. Isso significa que você consegue oferecer uma experiência personalizada para o seu cliente, você consegue manter a sua marca, a sua identidade visual em contato com ele, sem a necessidade de fazer investimentos com a customização, sem a necessidade de fazer o investimento com a conta das lojas de aplicativos, tá? Vamos para a pergunta 2. Essa pergunta é excelente. Se tem como emular uma câmera comum em LPR? Sim, tem. Isso é uma das nossas principais soluções hoje. A gente vai mostrar um pouquinho daqui a pouco. Mas uma das coisas que a gente faz é justamente isso. Você conecta uma câmera de entrada. A LPR tem algumas particularidades, então, quando a gente fala uma câmera comum, a gente está falando de um degrauzinho acima, porque a gente estabelece que tem que ser uma câmera varifocal para você travar o foco no ponto de leitura ideal com modo dia e noite. Mas a gente está falando de uma câmera que é uma câmera de entrada do mercado, que vai possibilitar fazer leituras de placa com bastante assertividade. Tá? Outra pergunta última que veio aqui que eu estou vendo. Quando gera um disparo de alarme, o cliente tendo câmeras, quando abre a câmera, eu vejo sempre que tem um delay na imagem. Usando a Monuvem, esse delay continua. O delay, ele é uma característica que está presente nas aplicações em nuvem por vários fatores, desde do trajeto que a imagem faz até o momento em que ela é processada, até a hora que ela retorna, mas o delay da Monuvi hoje é baixíssimo, a gente está falando de um delay inferior a 10 segundos. Tá? E o principal nessa história de ter um delay muito baixo é que você ganha tempo. Eu falei anteriormente da importância do tempo na questão do protocolo de ação executado pela central, então a gente trabalha com um delay baixo e permite, consequentemente, que você atue rapidamente em qualquer situação. Estamos sim. Sim. Estamos ouvindo.
Ah, legal. Bom, então, continuando aqui, falando de mononuvem, a gente já falou, né? Servidor AWS, então não existe nada mais seguro no mercado, em termos de robustez, estabilidade, integração bastante simplificada. Escalabilidade do armazenamento a gente já falou, a gente tem infinitas possibilidades aí, e automaticamente isso pode ser traduzido como um benefício para vocês, porque conquistou o contrato, você continua seguindo adiante e contratando à medida em que você precisa. Se você precisar cancelar em algum momento, você já alinha a sua despesa de acordo com a sua necessidade. Segurança no acesso às imagens, então tudo que a AWS oferece em termos de segurança cibernética está também embutido na solução que a Monuvie está entregando. A redução do custo. Você ganha eficiência operacional, seus operadores eles conseguem tratar mais eventos, porque são eventos de uma maior assertividade, e você não precisa investir em servidores em nenhum momento. Nenhuma camada da Monuvie ela acontece com qualquer necessidade de um servidor local, não tem nenhuma, nem total nem parcialmente, é 100% na nuvem. Então, em nenhum momento você vai receber a surpresa de agora para você implementar essa IA, você precisa pegar esse aparelho aqui e colocar, porque é aqui que roda uma parte dele. Não, é 100% na nuvem, conectou, foi. E o backup de imagens que está acontecendo na nuvem, blindado, indestrutível, inacessível por qualquer um e vai facilitar as suas posteriores investigações. Boa, tô de volta aqui, hein, galera. Agora vocês me ouvem, né? Eu falei um tempão para a câmera aqui e tal, tava tudo preto sem áudio, desculpa. Vamos lá. Quando a gente fala de armazenamento na nuvem, eu costumo usar algumas comparações assim, né? Você ter as imagens na nuvem, da Monuvie, é como se você tivesse um seguro das imagens, né? Então, quando você tem seu carro lá e tal, você compra um seguro, né? Bateu, aconteceu algum problema, você vai lá, aciona o seguro e você tem seu carro de volta, o dinheiro do carro de volta, né? O conserto do seu carro. A mesma coisa com as suas imagens, cara, ou com as imagens do seu cliente. Você armazena na nossa nuvem. Se o DVR queimar e dá raio pra caramba no Brasil, queima DVR pra caramba, queima HD pra caramba. Se tiver uma enchente, poxa, isso acontece no Brasil. Se alguém for lá e roubar o DVR, né? As imagens estão seguras, galera. As imagens estão na nuvem. É o seguro mesmo que o teu cliente está pagando para você. Essa é uma forma diferenciada de você oferecer armazenamento em nuvem da Monuvie lá na ponta, né? E eu também costumo usar uma outra comparação. Você guarda seu dinheiro aonde, né, cara? Você guarda debaixo do colchão ou você guarda lá na nuvem, no aplicativo, no banco digital e tal, né? Pô, você guarda no banco, né? Então, vamos guardar a imagem na nuvem, não vamos deixar embaixo do colchão ali só e tal, vamos guardar na nuvem, lugar seguro, super confiável. A gente está na rede mais segura do mundo, que é a AWS, toda confiança de confidencialidade, de segurança cibernética, enfim, você tem todas as imagens gravadas com redundância na Monuvie. Eu costumo dizer que é um backup triplo, né? Que você tem lá o DVR gravando as imagens, sobe para a nuvem da Monuvie, está gravando e está gravando em redundância, tá? Então, se caiu do servidor, a gente sobe o outro imediatamente, tá? Então, é um valor muito grande, é realmente um seguro das imagens que você oferece aí para o teu cliente. Boa! Vamos dar sequência aqui. Falando já das IAs da Monuvie, e aí daqui a pouco a gente já entra nos exemplos e já responde algumas coisas que estão ali no chat também, que o Gouveia até respondeu, mas só que depois a gente descobriu que ele estava mudo. Vamos lá. A gente tem IAs que são para segurança colaborativa, e aí alguém falou de rede neural no chat, o Anomalia é justamente isso, tá? Eu vou falar um pouquinho mais dele daqui a pouco, mas o Anomalia ele é voltado para áreas externas de alta complexidade, com
situações N que podem acontecer, que seria muito difícil qualquer gestor, independente da experiência, prever. Eu quero ver se tem uma pessoa parada na calçada do outro lado da rua, eu quero ver se tem um carro andando na contramão, eu quero ver se tem uma moto na calçada, eu quero detectar se tem uma quantidade de pessoas maior do que o comum para essa faixa de horário. O Anomalia resolve isso. Você conecta a câmera, o algoritmo assiste essas imagens por 7 dias, cria o próprio conjunto dele de regras e ele começa a entender o que foge a essas regras. Então, a rua é de mão única, sempre passa carro da esquerda para a direita. Passou um carro da direita para a esquerda, opa, isso é um veículo, mas ele está no sentido incorreto. Tá? Então, esse seria um. Outros que a gente tem para essa questão de segurança colaborativa. LPR, que eu falei agora há pouco, que o pessoal perguntou. A câmera, sendo varifocal, tendo o modo dia e noite, você conecta na Monuve e faz as leituras de placas automotivas. A partir do momento que você faz a leitura, você tem total flexibilidade para criar lista de permitidos, lista de bloqueados, e uma coisa muito bacana, que é uma funcionalidade da Monuve para facilitar as aplicações em segurança pública colaborativa, é a questão da detecção de veículos suspeitos. Como que funciona isso? Você tem uma câmera com LPR numa determinada rua. Você cadastra as placas dos moradores daquela rua e esses moradores podem trafegar por ali livremente, as leituras serão feitas, mas em nenhum momento vão gerar alertas. A gente está falando de uma via de tráfego. Então, passam outros veículos que não sejam dos moradores. E é normal, as leituras estão sendo feitas e nenhum alerta está sendo gerado em relação a isso também. Porém, se passar uma placa que não esteja nessa lista por uma quantidade de vezes no intervalo de tempo que você determinou, por exemplo, 3 vezes em 10 minutos, isso gera um alerta de risco, porque possivelmente é um veículo que está rondando. Pode ser alguém que esteja perdido? Pode, mas é no mínimo algo que precisa da sua atenção. E falando de segurança colaborativa, a Monuve hoje é o motor das principais redes de segurança colaborativa do Brasil. Então, esses postes de vigilância com câmeras para compartilhar as imagens entre os moradores, para compartilhar as imagens com uma central de monitoramento, para que através das IAs elas possam atuar para proteger efetivamente aquele público que está contratando o serviço, tudo isso a Monuve faz com maestria. E outra coisa importante o LPR da Monuve está integrado ao Cortex, que é o Sistema Federal de Informações. Então, todas as placas que passam pelo LPR da Monuve são lidas e são integradas ao Cortex, e a partir do momento que são integradas ao Cortex, elas chegam às mesas de todos os delegados, todas as autoridades da segurança pública do Brasil estão ali prontas para serem consultadas. Boa. Então, vou falar um pouco de LPR também aqui para a galera, Ribas. Boa. Vai lá. A magia do LPR, da Monuve, é que a gente, de fato, processa o algoritmo do LPR na nuvem, galera. Você não precisa pagar R$5.000 numa câmera LPR lá na ponta. Você pode colocar uma câmera, até essas de entrada, de R$100 HD, se tiver num postezinho filmando um carro passando lá na frente, funciona o LPR na Monuve, cara. Uma câmera de R$100 consegue fazer. Se você estiver filmando uma rua, uma via, movimentação 50, 60 por hora, aí a gente recomenda, que nem o Ribas comentou, instala uma varifocal para você chegar mais perto ali da placa, que tenha perfil dia e perfil noite. Por que isso, cara? Todo mundo viu as imagens de uma placa durante o dia. Tá perfeito. Alta luminosidade na cena, alta luminosidade na placa, tá dando para ver tudo tranquilo. De noite, quando liga o infravermelho da câmera, a placa estoura. Não sei se vocês já viram a imagem assim. E aí você tem, beleza, a imagem está bem iluminada e tal, mas a placa está estourada, você não consegue ler a placa. Por isso do perfil noite. Aí, durante a noite, essa varifocal, ela vai ficar com o shutter bem rápido, ou seja, ela vai capturar a alta luminosidade.
aí a placa vai estar super legível. O resto da imagem fica mais escuro. Então, a gente recomenda que essa varifocal seja dedicada para fazer a função de LPR, tá? Então, com uma varifocal, tem aí na casa de 500, 600 reais no mercado, uma varifocal IP, HD ou Full HD, você consegue fazer LPR na Monuvi, cara. Isso é incrível. E não sei se vocês já ouviram essa máxima, né? Mas o crime anda sobre rodas, galera. O crime anda sobre rodas. Mais de 70% dos crimes estão ligados a alguma placa de veículo, seja moto, carro, né? Mais de 70% dos crimes. Então, você precisa fechar o cerco contra a bandidagem. Você precisa instalar um cercamento eletrônico de alvos móveis aí no teu bairro, colocar LPR nos principais entradas e entroncamentos ali do bairro. E todas essas leituras, se você estiver fazendo com a Monuvi, vão estar na mesa do delegado da tua região, cara. A gente envia em tempo real todas as leituras para o Cortex, que é o Sistema Nacional de Leitura de Placas, e em tempo real vai na mesa de todo delegado de polícia, de todo profissional de segurança pública que quiser, ele tem acesso ao Cortex, é um software nacional aberto, tá? Isso é muito poderoso no combate à criminalidade, tá? Isso que o Ribas falou é extremamente poderoso. Legal. Dando sequência aqui, a gente tem as IAs que são normalmente mais utilizadas pelas centrais de monitoramento, que eu vou explorar no próximo slide aqui. Então, agora, o que todo mundo queria ver, né? A coisa funcionando. IA de detecção de presença. Normalmente é a IA que é utilizada para você detectar intrusão. Então, você apresenta o objeto que está sendo detectado e ele apareceu na cena, é gerado um alerta para a central de monitoramento. Não tem necessidade de uma análise adicional. Eu identifiquei uma pessoa naquela cena ou na região que eu demarquei como sendo a região que eu quero monitorar, esse alerta vai ser gerado para a central de monitoramento instantaneamente. Isso vale para veículo, isso vale para moto, isso vale para pessoa. Tá? Onde que isso tem uma especial aplicação, onde que ele se torna mais assertivo? Em ambientes externos, que é justamente onde os sensores têm maiores dificuldades. Tá? Você tem, em ambientes externos, questões de vento, chuva, uma série de situações, relâmpago, uma série de situações que fazem com que o ambiente se torne extremamente complexo e que gere muitos falsos alarmes. A partir do momento que você usa a inteligência artificial para isso, você está fazendo com que o algoritmo filtre todas as dificuldades de interpretação e identifique com precisão aquilo que você está buscando. Então, a detecção de presença pura e simples é para intrusão. Identifiquei uma pessoa nesse local, dispara um alerta. Aí, o que é a pessoa suspeita? É a detecção temporizada, galera. Vocês estão vendo aqui, ó, essa região vermelha é a região que está demarcada para monitoramento, que está aqui em frente a essa casa. Identificou a pessoa, no momento que identificou a pessoa, é como se disparasse um cronômetro que fica olhando o tempo que essa pessoa fica dentro dessa região. Atingir o tempo, criticidade de acordo com a sua cena, 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto, que seja, ele gera um disparo para a central. Aí, a gente tem uma outra IA que também é muito interessante para questões de monitoramento, que é a seguinte, a IA de detecção de ausência. Então, você tem uma recepção, você tem uma central de segurança, você tem um posto de vigilância, você tem qualquer tipo de local que faz com que não possa ficar sem ninguém, funciona da mesma maneira que a detecção de presença, só que na lógica inversa. Enquanto eu tiver alguém na cena, está tudo ok. Essa pessoa saiu, atingiu o tempo que eu parametrizei, que eu configurei, gera um alerta. E aí você toma as necessárias medidas. Aqui a gente está vendo a LPR, que o pessoal estava perguntando
a respeito do funcionamento. À medida em que o veículo passa, a câmera, como o Gouveia colocou, ela está direcionada para fazer a leitura de placa, porque é o objetivo que se tem. E essas leituras de placas são vistas aqui no canto esquerdo. A gente entrega, inclusive para o Cortex, essas informações da placa que foi lida. Fábio, posso fazer uma pergunta? Aproveitando. Eu consigo criar uma lista de placas permitidas? Sim, você consegue criar uma lista de placas permitidas e uma lista de placas com restrição. Então, a lista de placas permitidas, por exemplo, faz com que essas placas, quando passam, não gerem nenhum alerta, e aí uma placa que esteja fora dessa lista gera, consequentemente, um alerta, e você pode ter a lógica inversa de você ter uma lista de placas com rejeição àquela placa que você já teve algum problema, que você quer ser alertado caso ela apareça, você é avisado. E você tem como fazer lista de alertas para as duas situações. Uma para você atender clientes VIPs, por exemplo, se você tem um comércio e você sabe que aquela pessoa já esteve ali N vezes e você quer dar um atendimento diferenciado ou evitar problemas. E só, em cima dessa pergunta, eu já estou pensando no serviço. Dessa lista de placa permitida, você conseguiria gerar um evento para o sistema do Moni? Sim, qualquer tipo de evento que a gente tenha na Monuvia é possível de integrar com o Moni. Legal. Porque aí eu conseguiria fazer, assim que a pessoa chegou com uma placa permitida, o Moni enviar um acionamento, porque a gente tem esse recurso. Né? Sim. Criaria um serviço aí de entrada automatizada, né? Já com a permissão dessa leitura dessa placa. A partir disso, vocês poderiam usar a integração, outras integrações do Moni, até com outros dispositivos, conforme vocês desejarem. Sim, show de bola. Legal. Aqui a gente está falando do anomalia, o pessoal falou de rede neural, é o que eu comentei. A câmera fica conectada na nossa plataforma, o algoritmo estuda essa cena durante 7 dias, e aí ele observa, todos os veículos passam de baixo para cima na cena, numa determinada velocidade. Eles passaram no sentido oposto, frearam bruscamente, fizeram uma manobra diferente, vai gerar um alerta. Passa uma quantidade de pessoas na madrugada muito pequena. Quando passa uma pessoa sozinha. Chegou uma quantidade anormal, maior, ele também vai alertar. Ou seja, é a inteligência artificial analisando sozinha o conjunto de informações que a imagem traz e gerando alertas a partir disso. Boa, e respondendo, né, que o pessoal tinha feito a pergunta, eu respondi no mudo e no escuro, né, galera? Ninguém ouviu, desculpa. Se a Monuvi faz aprendizado nas imagens, se a Monuvi tem, né, algoritmos de inteligência artificial, assim, todas as IAs da Monuvi são, de fato, algoritmos de inteligência artificial desenvolvidos no Brasil para câmeras do Brasil. A gente tem uma base de dados gigante daquelas 80 mil câmeras que já passaram pela Monuvi, e com isso a gente consegue aperfeiçoar o algoritmo cada vez mais e ter um nível de precisão incrível. Assim que a gente chega naqueles 98%, naquelas 100 vezes melhor do que um sensor de detecção de alarme. A gente chega até algoritmos que são usados até, assim como o ChatGPT tem os algoritmos de inteligência artificial deles lá, a gente também tem algoritmos parecidos com o que o ChatGPT usa, galera. Esse é o nível de tecnologia que a Monuvi está hoje, tá? Então pode confiar, é muito top. Essa anomalia também é incrível. E pegando mais um ganchinho aqui, de perguntas que estão no chat, o pessoal perguntou a respeito se é interessante que o cliente fique sabendo da marca da Monuvi por trás da plataforma. O cliente final não fica sabendo, tá? Quando eu falei a respeito do aplicativo que personaliza para a sua empresa, para a identidade visual da sua empresa, que é a parceira da Monuvi, o nome Monuvi não aparece em nenhum momento, nem no acesso via web, nem no acesso via app. Então, quem vai determinar se acha interessante ou não que o cliente saiba
que o que está suportando aquela operação é a Monuvia, você parceiro. A gente entende, na verdade, que o nome a ser preservado, o nome a estar presente junto aos parceiros é o seu nome, tá? Aí depois teve uma outra pergunta, se a mensalidade da Monuvi pode ser gerada para você e você cobrar um diferencial ao cliente. Esse é o modelo de negócio da Monuvi. A gente cobra do parceiro, da empresa de monitoramento, da empresa de segurança eletrônica. A empresa de segurança eletrônica aplica a margem e vende isso como serviço. Boa. E aí, uma outra dúvida a respeito da aceitação jurídica das imagens em nuvem. Sim, 100%, sem nenhum tipo de problema. A gente tem clientes, inclusive, que são ligados a toda essa questão jurídica e que utilizam a Monuvi como ferramenta do monitoramento. Inclusive, eu recomendo que você se aproxime do delegado aí da tua região, mostre o mapa da Monuvi de onde estão as câmeras, que a gente tem um mapinha lá com todas as câmeras que você conectou na Monuvi, e fale para ele, ó, as imagens dessas câmeras todas estão à sua disposição. É só ele enviar um ofício para você, que você pode legalmente enviar de volta para o delegado ali as imagens, para ele concluir uma investigação, incriminar um suspeito, enfim, isso tudo é legal, desde que haja, né, essa conversa lícita, honesta, e o ofício vindo para você, você consegue tranquilamente compartilhar as imagens ali com a polícia. E, dando sequência aqui, o pessoal já está olhando, muita gente aqui já conhece a interface do Moni, e aqui está como que a Monuvi se integra com o Moni, a extrema simplicidade que tudo isso acontece. Tá? Então, você está na tela do Moni, chega um card com um alerta gerado pela câmera, você abriu esse card, deu um clique, você está na imagem, na plataforma da Monuvi, a imagem naquele momento do pré-alarme, você vê o que está acontecendo, o que gerou o alerta, e você pode abrir outras câmeras daquele local. Então, é muito similar ao que acontece no tratamento de alarmes por sensor, é muito intuitivo para o operador, é muito rápido no sentido de fazer com que ele tenha a informação que ele precisa para tomar a decisão e disparar um protocolo de segurança, e é muito estável. Então, é como a gente viu, ele não transborda de plataforma, ele faz uma sequência de cliques, ele chega onde ele precisa, analisa de uma maneira pontual e assertiva e garante uma maior segurança a partir disso tudo. A integração é extremamente simples e intuitiva, que é o principal quando a gente fala de operação. Tá? Falando de benefício disso, ao longo da apresentação aqui, a gente já falou algumas vezes, né? Maior produtividade da equipe de operação, você tem uma equipe que vai trabalhar tratando eventos mais assertivos, ela vai gastar menos tempo com falsos alertas, e você vai conseguir, dessa forma, monitorar mais clientes com a mesma estrutura que você já tem. Você não vai precisar alocar espaço físico para servidor, o Gouveia comentou, eu precisei comprar outro servidor, não tem espaço no meu REC, eu vou precisar trocar isso aqui de lugar e etc. Eu vou precisar fazer uma obra, vou precisar de mais ar-condicionado. Esquece. É uma solução sustentável, porque você economiza com energia elétrica. Se você não tem servidor rodando local, você não tem gasto de energia elétrica com servidor, com ar-condicionado, com o no-break daquele servidor. Você precisa ter um no-break para suas estações. Você precisa ter um gerador para sustentar somente a sua operação. Então, tudo isso faz com que seja mais sustentável. O pagamento, que é personalizado conforme a necessidade, que eu já falei um pouquinho antes, configuração específica para cada câmera, plano de gravação, a resolução, tudo isso é customizado. Compartilhamento de imagens não tem impacto nenhum na rede local, tudo tá na nuvem e está sendo compartilhado a partir da nuvem, então a sua rede localmente não está sofrendo com isso. A IA também você contrata sob demanda. Se alguém já fez um orçamento de analíticos on-premises, né, que rodam em servidor, e fez um orçamento não somente das licenças, mas da máquina que precisa para processar,
sabe que normalmente são máquinas extremamente caras com uma capacidade de processamento muito baixa, em termos de quantidade. E aqui você contrata à medida que você precisa. Eu quero tantas detecções de pessoa, quero tantas de pessoa suspeita, você contrata e está garantido dessa forma. E a implementação é imediata. Então, é só alegria. E me falaram aqui no ponto que tem novidade especial aí, tem uma oportunidade única para quem está na live. Conta um pouco aí, time Mone. É isso aí, pessoal. Quem tirar um print ou uma foto e postar no Story marcando a Mone e a Monuvem, terá uma condição especial de 50% na contratação do módulo Mone Imagens, que permite a integração das soluções. É isso aí. É só marcar aí, ó. Os arrobas estão aqui embaixo. 50%. É para aproveitar. Boa. Fechou? Segue aí. Boa. Legal. Galera, gostaram da live, gostaram da Monuvem, da Mone? Tem como contratar, é só mandar esse QR Code aí, bate na telinha aí do seu celular esse QR Code, ou entre em app.monuvem.com.br/register ali, e você já vai conseguir entrar. Vamos responder mais dúvidas aqui, que tem bastante dúvida. Vamos, Ribas? Bora. Pergunta: o sistema Monuvem pode criar uma linha virtual? Sim, a gente tem região de interesse. Então, você consegue colocar uma região de interesse onde não pode haver pessoas, por exemplo. Qualquer pessoa cruzou essa linha, entrou nessa região de interesse, pum, você já vai ser avisado com um alerta lá na telinha do Mone, que nem o Ribas mostrou aí para vocês. Beleza? Outra dúvida: ter como identificar para o responsável da empresa o tempo que o monitor esteve ausente no local de monitoramento? Você sabe essa, Ribas? Essa eu não sei de cabeça, cara. Assim, essa aí a gente, a partir da detecção de ausência, hoje como que a gente funciona? A gente gera um alerta de que aquela pessoa se ausentou por um intervalo maior do que o que foi configurado. Beleza. Então você sabe que mais do que 1 minuto fora, por exemplo, né? Não tem o tempo. Mais do que 1 minuto, mais do que 3 minutos, exato. Boa. A gente precisaria ter um outro evento do retorno dessa pessoa para medir esse tempo. E assim, eu vou dar um spoiler aí, mas esse spoiler ele não é uma promessa em termos de curto espaço de tempo. Isso já está no nosso roadmap, tá, Gouveia? Boa. Aí a gente já está medindo. Aí tem a outra dúvida aqui. Posso agregar um movimento de massa de calor para detecção de incêndio em ambientes? Hoje, não. Tá? Hoje a gente tem como detecções, como objetos de detecção, pessoas e veículos. Então, essa questão da detecção de incêndio, neste momento, nós ainda não temos nada previsto. Boa. Eu costumo falar assim, tá, galera? Existem alfaiates de inteligência artificial e fábricas de inteligência artificial. Os alfaiates vão criar soluções customizadas para cada casinho diferente, custa caro para caramba e tal, e demora para fazer e tudo mais. Cara, a Monuvem está no lado oposto do alfaiate. A Monuvem é uma mega fábrica de inteligência artificial. A gente faz uma inteligência artificial super precisa, com uma baita performance, em escala astronômica e num custo incrível também, tá? Então, a Monuvem é aqui, essa fábrica de inteligências artificiais, beleza? Boa. Para atender o maior número possível de necessidades do mercado. Sem dúvida. Então, o nosso drive sempre é esse. Boa, próxima dúvida. No caso, em certos locais, somente uma câmera pode atuar como uma central de alarme monitorada. Eu costumo dizer o seguinte, galera. A metáfora é a seguinte, quando você está usando o Monuvem. Imagina que a câmera é o teu sensor de alarme, tá bom? A câmera vai ser o teu sensor de alarme. A nuvem vai ser a tua central de alarme, tá? Então, a nuvem vai estar processando aqui as informações do sensor, vai disparar um alarme, e a Mone continua sendo a Mone, o software de gestão de todos os eventos de alarme e tal. Aí a gente avisa o Mone
e você consegue tratar esse alarme aí na sua central de monitoramento, beleza? Espero ter respondido essa dúvida com essa metáfora, tá? Aí tem uma dúvida aqui. Ambos os softwares justo pagarmos para uso? A pergunta, uma vez que ambos já fazem parte do investimento da empresa de monitoramento. A integração entre as plataformas haverá incremento mensal? Respondendo essa pergunta, a Moni já deu 50% de desconto aí no Moni Imagens, que é o módulo da Moni para integrar com o Monuvi. E o custo que existe do lado da Monuvi para integrar com o Moni é um custo muito pequeno e não é um custo por câmera. Então, é um custo único que você tem para integrar quantas câmeras, quantos analíticos você precisar. Então, nesse QR Code aí que está na tela, entre em contato com o nosso time lá e se surpreenda. A gente não fala preço que é para deixar o gostinho de curiosidade aí. Vou ter uma dúvida aqui, se pode usar o LPR para fazer controle de acesso, né? Se pode usar o LPR com whitelist para abrir portão eletrônico, por exemplo, de condomínio, com a integração do Sonoff. Cara, a gente não recomenda, tá? A integração do Sonoff é para você disparar uma sirene numa ação preventiva, numa ação de fato ostensiva para dissipar alguma ameaça que está acontecendo na cena. Agora, para fazer controle de acesso, o tempo de acionamento, a gente não recomenda, não vai agradar ali quem está esperando para liberar a cancela, tudo mais, beleza? Isso é super importante, essa dúvida, cara. Muita gente pergunta. Tinha comido bola nessa aí, Boa. Aí tem uma outra aqui. A Monuvi pode criar soluções específicas em AI para clientes? Essa o Gouveia já respondeu anteriormente. A gente não tem como características sermos alfaiataria. A gente procura manter o foco naqueles produtos, naqueles mercados em que a gente atende de uma maneira mais abrangente, tá? Então, a gente já chegou num ponto em que a gente determina quais são os produtos que a gente quer para poder atender o maior número possível com assertividade, precisão e um custo acessível. Boa. E já conecta com a pergunta se a nuvem tem detecção de equipamento de proteção individual, EPI. Cara, a gente comprou uma empresa de inteligência artificial no passado, tá? A Monuvi comprou uma empresa que se chamava NextCam. E eles faziam justamente detecção de EPI, mas é muito alfaiataria, é muito... Cada caso é um caso, cada indústria tem um tipo de EPI diferente. Dependendo do ângulo da câmera, você não consegue detectar direito. E acaba gerando muita frustração e muito custo nesse processo, tá? Então, por opção, a gente decidiu não ter detecção de EPIs e a gente foca aí na detecção de pessoa, de veículos, animais, e tudo que a gente consegue fazer com isso, detecção de anomalias, né? E tudo que a gente consegue fazer com isso, beleza? Aí tem uma última pergunta aqui. Eu não sei se eu entendi direito a pergunta. Claro que com essa integração sempre teremos o crescimento de contas, hospedagem. Daí como ficaria a integração no quesito investimentos financeiros? Eu acho que é o que eu já respondi anteriormente, no sentido de que o valor da integração ele é único. Então, você vai pagar um valor muito baixo mesmo, e você vai poder plugar e fazer a integração com o Moni de quantas câmeras você precisar. O que você vai ter é a questão de conectar essas câmeras, a licença de conexão da câmera, que é o que eu falei. Você começa com 10, passa para 20, você precisa de mais 10, passa para 100, 200, 1.000, 5.000, o que quer que seja, que você contrata dessa forma. Boa. Bom, galera, estamos chegando ao fim, Ribas. Acabou aí a apresentação? Acabou. Acabou. A galera está perguntando contato com o Monuvi na rede social. Procurem aí no Instagram, no YouTube, no Facebook, Monuvi, parceiros Monuvi. A gente tem duas redes sociais ali, uma mais institucional e uma para parceiros. Embaixo. Oi, já está tudo aí embaixo também? Está tudo aqui embaixo. Aí, ó, que coisa boa. Tá lá, o Monuvi Brasil, @Monuvi Brasil.
monuve.com.br, tal da Moni também, @monisoftware, monisoftware.com.br, beleza? Prestigiem a gente ali, acesse nossas redes sociais, deixe um comentário, um like, marca a gente ali também no post que vocês estiverem fazendo. Muito agradecido pela live. Acho que foi a live que mais teve interação, que mais teve perguntas, e perguntas de altíssima qualidade. Teve aí o nosso cliente modelo, estrela, Claudinei. Muito obrigado, Claudinei. O Claudinei já instalou inteligência artificial, está conectado com a Moni, usa Sonoff. Pô, cara, tudo o Claudinei já fez ali com a Monuve e com a Moni. Muito bom, né, galera? Então, agradeço bastante aí a todos. A gente acabou estourando um pouquinho 1 hora, né, galera? Mas acho que valeu a pena. Se vocês quiserem ir falando aí do sorteio, como é que tá, dos 50%, não sei, como é que vai funcionar isso daí, galera? É assim, pessoal, só marcar a Monuve e o Moni na rede social. E é claro, entre em contato com a gente vai deixar também um contato nosso, tanto no chat, quanto também nas nossas redes sociais, tá? Entre em contato com a gente, faça o teste. A gente libera a licença do Monimage para você testar a solução do Monuve. Coloque em prática, né? Nada melhor do que uma POC aí para validar tudo que a gente falou. Eu acredito que tem muito mais case que dá para abranger, né? Foi a ideia da live, né? Colocar essa pulguinha atrás da orelha para que nossos clientes e até mesmo todos os parceiros nossos tenham essa ideia de levar mais, né? Entregar mais tecnologia na ponta, utilizar essas inteligências para poder abranger um outro patamar de projeto, né? Não só o monitoramento básico, que também já vai agregar, né? Porque você tem um pré-alarme, você ter aquela gravação em nuvem, e você tá assegurado e conseguir vender isso na ponta, com certeza vai aumentar o ticket de todo mundo. Beleza? Então, entre em contato com a gente, solicita o teste, que a gente libera. Então não é sem nenhum custo. Não é sorteio, hein, galera? É só marcar. Não é sorteio. Não é sorteio. Tá liberado para você. É só pedir ali para o time Moni 50% de desconto na integração. Tava na live, olha aqui, ó. Mostra pra gente. Pergunta do Manuel. Voltei aqui no chat, achei sua pergunta, Manuel. Em uma câmera comum HD, usando a função LPR, a plataforma consegue melhorar a imagem quando não conseguimos ler. Ó, Manuel, vamos ver se eu entendi. Se a câmera for HD, estiver instalada muito no alto e com ângulo bem aberto, não é a condição ideal para leitura de placas. Você só vai conseguir ler a placa a hora que ela estiver legível ao seu olho também, tá? A máquina é um pouco melhor do que o olho, mas quando ela está legível ali para o seu olho é quando você consegue ler, tá bom? O que é o ideal, cara? Se for uma câmera HD, o ideal é você instalar num postinho muito próximo de onde os veículos passam ali, tá? Aí você vai conseguir a leitura tranquilo. Agora, se for uma varifocal, pode ser HD, pode ser Full HD, que você dá o zoom, né, com a lente, chega mais perto ali de onde estão passando os carros, as placas e tal, e aí você vai conseguir fazer a leitura LPR muito boa, tá? Acho que respondi, né, Manuel? Depois você manda aí no chat se está respondida a dúvida também, cara. Obrigado. Boa. Mais uma perguntinha antes de encerrarmos.
Vamos lá, pergunta. Fiquei com dúvidas, o Sandro está perguntando. Se reduzir a resolução do equipamento para rodar, como ficaria a leitura LPR nesse caso? Cara, na Monuve, você consegue usar o que a gente chama de substream do equipamento. Então, a câmera pode ser uma câmera 4 mega, pode ser uma câmera 4K. Sempre tem um substream, que você vai puxar um stream Full HD, um stream HD. A Monuve aceita tanto mainstream quanto substream. E você consegue sim, com uma câmera 4 mega, mandar uma imagem HD para a Monuve e a Monuve fazer a leitura de placas nessa imagem, tá bom? Espero ter respondido aí, Sandrão. Vamos que vamos, cara. E aí não podemos deixar de pegar o gancho para falar que o suporte da Monuve tem 97, tem nota 97 de 100. Então, o nosso time lá assim como o time da Mone, né? Garantem o sucesso e os elogios da nossa operação. Então, fica tranquilo, né? Que não tem crise. A mesma precisão e qualidade das nossas inteligências artificiais a gente tem nas pessoas também da empresa, do suporte. Vamos, galera. É isso aí, pessoal. Queria agradecer também o Fábio, o Bruno. Fiquei aqui mais um ouvinte, né? Também não pude ali participar, porque eu vi que o tempo estava escasso, né? E a gente queria ver todo esse conteúdo da apresentação de vocês. Eu acho que foi muito válido para os nossos clientes, né? E para toda a galera que participou aqui dessa live. E me coloco também à disposição, né? A gente, vamos falar assim, somos aí entusiastas desses recursos de imagem, né? Nos meus treinamentos, eu falo muito sobre isso. E se vocês precisarem do meu apoio, né, da equipe de CS da Monisoft, estamos aqui à disposição também. Só entrar em contato aqui conosco, que a gente vai falar aí de alguns cases de sucesso que a gente tem, né, com essa parceria também. Forte abraço aí, Brunão, Fábio, tamo junto, hein? Sempre. Um abraço. Valeu, pessoal. Abração. Ficamos por aqui. Tchau, tchau.